E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 6 de O Enigma do Príncipe, A Fugida de Draco. Mas antes, no último episódio, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se você pudesse ter um objeto mágico maluco e legal, que objeto gostaria de ter? A Denise Pérez gostaria de ter um vira-tempo. Eu estaria bilionária, ganharia uns 3 anos seguidos na Mega Sena. Se tem um tipo de ideia que eu gosto, são as que envolvem ficar milionário, Denise. Mas agora que você já contou pra toda a nossa audiência, incluindo aqui para o apresentador desse podcast, caso você surja por aí milionária, todos nós vamos saber como foi que você conseguiu esse dinheiro. E provavelmente vamos te chantagear para dar uma parte pra gente. Ou a gente vai contar tudo pro Ministério da Magia, né? Esteja avisada, desde já. A Andressa, se pudesse ter um objeto mágico e legal, seria um amuleto que me fizesse ficar invisível, ou mudar de aparência para eu poder entrar nos lugares e descobrir as fofocas. Nós, fofoqueiros, incluindo eu, adoraríamos um negócio desse. O único problema é que eu sou meio esquecido, né? Então imagina só achar que eu tô invisível, entrar na sala do chefe para descobrir de alguma fofoca da empresa e fatalmente descobrir que eu esqueci o meu amuleto em casa. Ou pior, né? Sair de casa com o amuleto, achando que eu tô sem ele. E aí eu vou trabalhar, dirijo, faço compras, tudo invisível. Que tipo de problema isso me causaria, né? No mínimo, eu assustaria um pessoal aí na rua sem querer. A Priscila Silva, se eu pudesse ter um objeto mágico, com certeza seria a chave de um portal. Iria para vários lugares sem precisar pegar ônibus ou metrô. Eu adoraria um desses, Priscila. Com uma chave de portal, eu poderia, quem sabe, realizar o meu sonho de nunca mais precisar me mover. Eu nunca mais, eu repito aqui, nunca mais na minha vida andaria de ônibus. Andaria de carro. Eu nem a pé andaria, pra falar a verdade. Se precisasse ir na cozinha, pegar um copo e eu tivesse uma chave de portal pra ir até lá, com certeza eu usaria ela todas as vezes. Vamos então pro episódio de hoje? Então antes que eu arrume um vira-tempo pra ficar milionário, mas perceba tarde demais que eu não tirei meu amuleto da invisibilidade e foi visto pelo meu eu do passado e precisei pegar uma chave de portal pra fugir antes que eu mesmo me veja e enlouqueça pra sempre, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, tem um vendedor muito confiável em uma barraquinha no Beco Diagonal vendendo amuletos 100% seguros para deixar de ser trouxa. Eu estou juntando uma graninha para comprar um desses. Se você quiser apoiar, o link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é que você continue aqui para deixar de ser um trouxa. Os dias seguiram na toca, e o menino Harry aproveitou para curtir um pouco as férias. Jogou quadribol com o Rony, com a Gina e com a Hermione, repetiu cada refeição por no mínimo umas 3 vezes, tomou banho de mangueira e brincou de O Chão é Lava na sala da senhora Weasley. Enfim, fez tudo que um menino saudável faz nas férias. Tudo seria muito bom se não fossem as notícias de gente morrendo e desaparecendo o tempo todo no mundo bruxo. Engraçado, né? Quando eu ligo a TV aqui, parece a mesma coisa. No dia do aniversário do Harry, eles recebem a visita do Lupin. Olha só, ele tá todo arrebentado, com as roupas mais rasgadas do que nunca e com os cabelos brancos já. O cabelo branco, eu até entendo, né? Mas eu nunca vou entender um bruxo andando com as roupas rasgadas, quando se tem um feitiço que arruma coisas. Se bem que pode ser o estilo dele também, né? Vocês assistiram algum clipe de K-pop? Eu sou um grande conhecedor de K-pop. E o que mais tem nesse meio é gente de cabelo branco e roupa rasgada. Vai saber, né? Vai que o Lupin tá entrando em algum grupo aí e a gente não sabe. Né? Eles são muito estilosos e talvez eles também sejam lobisomens, como o Lupin. E ninguém tá sabendo disso. Então fica a denúncia aqui. Claro que o Lupin veio para trazer mais notícia ruim, né? Dizendo que encontraram o corpo do Igor Karkaroff. Vocês lembram desse cara? Ele era o diretor de Durmstrang. A gente já sabia que ele mexia com o pessoal barra pesada, né? E como diria meu tio, passarinho que come pedra sabe o que tem. Além dele, o Olivares desapareceu, virou fumaça. Claro que provavelmente foi obra do desnarigado, né? Talvez ele esteja querendo fazer uma varinha diferenciada aí.
E aí sequestrou o Olivaras, né, pra ele criar a varinha mais poderosa pra ele. Talvez seja alguma coisa do tipo, né? Engraçado que eles falam aqui que as pessoas estão comprando varinhas em outros lugares por conta do desaparecimento do Olivaras. Eu nem sabia que isso era possível. Aonde ficam esses lugares? A varinha escolhe o bruxo nessas outras lojas? Porque quem ouve esse podcast aqui já sabe que esse negócio da varinha escolher o bruxo é tudo um golpe do Sr. Olivaras. Por que será, né, que é sempre a varinha mais cara que escolhe os bruxos e não as baratinhas? Hein, Sr. Olivaras? Ele viu o Harry, um menino famoso, deu várias varinhas na mão dele, mas por uma coincidência, né, o Harry acabou ficando com uma das mais caras que tinha no estoque, não é, Sr. Olivaras? Mas foi ela que escolheu o Harry, então ele tem que levar essa varinha, não é mesmo? Eu tô de olho no senhor faz tempo, Sr. Olivaras, faz tempo. As férias seguiram até que um belo dia eles recebem as cartas com os materiais do ano. E para nossa surpresa, o nosso querido Harry foi nomeado capitão do time de quadribol. Olha só que beleza. O que é muito legal, né? Porque a gente sabe qual é a função do capitão em um time de escola, né? Escolher o time. Eu já fui o capitão, né? Uma vez só, mas eu já fui. Na minha escola, quando eu era criança, o professor escolhia os capitães. E aí colocava toda a sala na frente dos capitães e eles tinham que escolher os jogadores pro seu time, né? 1 a 1. Eu e o meu amigo Japa sempre ficávamos por último. Até que um dia, o professor colocou eu e, olha só, o Japa como capitães, os dois. E o que a gente fez? Deixamos os valentões que sempre nos escolhiam por último para serem os últimos. E essa foi a nossa vingança. E é claro que não foi barato, né? Porque na hora do intervalo, eu e o Japa, cada um, ganhou um belo de um sacode dos valentões ali por ter feito isso, né? Confesso do fundo do meu coração que eu odiei ser capitão. Com vingança e tudo, foi uma experiência terrível. A Hermione diz que ser um capitão de quadribol equipara o Harry aos monitores. E que ele vai poder usar o banheiro particular deles e todo o resto. Eu gostaria de saber, e se eu fosse o Harry, eu perguntaria agora. Hermione, qual que é o resto? Porque até agora, a única coisa que a gente sabe, e o único benefício que tem é o banheiro mesmo. Né? E por isso que ela falou todo o resto, porque não tem mais nada. E o Harry... Ele já teve esse benefício porque ele já entrou no banheiro. Ele nem era capitão de quadribol, não era monitor, ele estava no 4º ano. E ele tomou banho lá, sossegado. Então, Harry, o único benefício que você vai ter de verdade sendo capitão é escolher o time que vai jogar com você, né? E toma muito cuidado para não acabar levando um socão depois na hora do intervalo, dependendo de quem você escolher aí. Certo dia, ainda durante as férias, o Gui, irmão do Rony, que vai casar com a Flor, e reparem que isso é muito estranho, porque o Rony estava afim da futura esposa do irmão, né? A gente não reparou nisso no último episódio, mas é muito estranho, né? E ele deixa com o Harry, o Gui trabalha no Gringotts, né, no banco, ele deixa com o Harry uma bolsinha de ouro, que ele sacou o dinheiro pro Harry, e isso porque tá demorando até 5 horas para poder sacar o dinheiro. Tamanhas as regras de segurança. Esses dias, inclusive, né, o Gui diz que enfiaram um honestímetro, você sabe onde, em um bruxo, para ver se ele era mesmo honesto. Agora eu entendo por que o Harry deu a chave pro Gui, né? Eu achava que era ruim passar por aquelas portas que rodam em banco, sabe? E que tem detector de metal no banco dos trouxas. Mas no mundo bruxo é pior. Eles enfiam um negócio no seu, né? Pra saber se você é honesto. E eu nem vou procurar aqui no Google pra ver o tamanho de um honestímetro. Porque eu não quero saber. Francamente, eu deixaria o meu dinheiro no banco pra sempre. Eu não passaria por isso pra poder sacar o meu dinheiro, né? E ainda mais porque ele tá levando 5 horas, né? Então quanto tempo o honestímetro precisa pra dizer se você é honesto ou não? Fica aí a dúvida, né? Chega então o grande dia, né? E a gente finalmente vai pra Hogwarts? Não, a gente não vai. A gente vai comprar material escolar. E eu sei que tem gente que adorava, quando era criança, ir comprar material escolar. E eu sei porque que vocês gostavam. Porque os pais de vocês compravam as coisas que vocês queriam, né? Eu odiava ir comprar material da escola. Odiava porque eu sempre ia na expectativa de pegar um caderno do Transformers, né? Sei lá, um caderno de 20 matérias, aquele grandão. Mas eu sempre acabava com um caderno de 10 matérias, que não dava nem para um semestre, com um surfista na capa. Eu nem gostava de surf, não tinha nem praia onde eu morava. Por que eu tinha um caderno de surfista? Ou ainda, quando eu pegava aquela caixa de lápis de cor, que quando você apontava, o lápis desintegrava na sua mão, ao invés de ficar apontado. Mas tem gente que gosta, e pra eles aqui vai ser legal, né? Porque eles não vão fazer aulas de poções no próximo ano. Então eles não precisam nem se preocupar com o Snape, né? Eles nem passam na parte de poção lá. Mas enfim, o Sr. Weasley consegue carros do ministério para levar eles, né? E quando eles chegam lá, eles são recebidos por quem?
pelo Hagrid, que hoje vai ser o nosso segurança particular. Esse sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida, ter um segurança particular. Inclusive, seria muito bom se fosse do tamanho do Hagrid. Imagine só na escola, quanta confusão eu teria evitado. Quanto soco na hora do intervalo eu teria evitado, com um cara do tamanho do Hagrid do meu lado. Meu sonho, sim, era ter um segurança, até hoje inclusive. Então, vocês aí que, né, sei lá, se você estiver desempregado talvez, tiver uns 2 metros de altura, barba e souber fazer mágica com o seu guarda-chuva, tem vaga aqui como segurança, mas infelizmente não tem salário. Estamos no Beco Diagonal, né? E parece que a alegria do lugar foi embora. Todas as vitrines estão cheias de cartazes do Ministério, com fotos dos criminosos procurados. E também tem cartazes com aquela mesma informação do panfleto, né? Pra você perguntar pra pessoa a geleia dela e essas coisas. Muitas lojas estão fechadas, com tábuas nas portas. Sabe? Pregaram tábua na porta, porque já era a loja. Ela fechou. Mas um novo tipo de comércio nasceu aí. Ao longo do Beco Diagonal, tem várias barraquinhas, né? Como se fosse uma feirinha ali. E tem vários vendedores vendendo coisas muito suspeitas, né? Eu acho legal ter uma feirinha aí no Beco Diagonal, né? Eu, se fosse eles, daria uma circulada ali pela feira pra saber se tem, sei lá, 3 jogos por R$10, né? Ou quem sabe um novo Velozes e Furiosos que ainda tá no cinema e que quando você vai assistir tem aquele áudio ruim. E que do nada passa alguém na frente do filme, né? Eu já tive vários desses. Eu não sei se vocês já foram em feiras, esse tipo de feira que eu tô falando, mas eu já fui em várias quando eu era moleque e era muito legal. Tinha muito jogo de videogame pra comprar, você comprava CD de música por R$5 e é claro que só fazia sentido naquela época, porque hoje em dia é só abrir o YouTube e você ouve de graça, né? Antigamente, era R$5. Não, hoje em dia você não paga nada, só precisa ver 15 anúncios muito chatos antes, mas você consegue ouvir a sua música em paz. Eu acho muito legal essa nova cultura aí, né? Que chegou no Beco Diagonal, cultura das feiras. Porque eu sou um grande fã das feiras. Mas, infelizmente, nessa feira aqui não tem o novo Velozes e Furiosos e nem o CD com 3 jogos do Crash em um CD só. Infelizmente, só tem objetos mágicos aqui. Infelizmente, né? E todos eles de origem duvidosa, né? Que, por sinal, tudo isso deixa o Sr. Weasley muito pistola. Vocês lembram que a gente falou, não sei se foi no último capítulo ou no anterior, que tinha um mercado aí de coisas paralelas, inclusive de um amuleto que deixava a pessoa laranja? É aí que eles estão sendo vendidos, nessa feirinha. O Harry, o Ron e a Hermione vão juntos com o Hagrid para Madame Malkin comprar roupas. O que, mais uma vez eu digo, não faz sentido nenhum, né? Já que eles são bruxos e podem fazer as próprias roupas com magia. Ou quem sabe fazer as roupas deles, antigas, crescerem um pouco. Olha, fica um feitiço pra roupa ficar maior. Sempre que o Harry se mete a comprar roupa, quem que ele encontra? Eu dou uma chance pra vocês, né? O Draco, é claro. Sempre que o Harry entra nessa bendita loja de roupa, o Draco tá lá dentro. E rola uma baita de uma treta ali, porque o Draco diz que eles são fedidos. Já de cara, né? Entrou, já falou, nossa, que cheiro ruim. A mãe do Draco aparece, né? E entra na treta. Lembra que ela aparece nos primeiros capítulos, a mãe dele? Ela fez aquele voto perpétuo lá com o Snape. E no livro, inclusive, dizia que ela parecia com uma mulher afogada, o que é algo perturbador. E ela diz que se eles fizerem algo com o filho dela, ela vai acabar com eles. O Harry, é claro, não se abala, né? E pergunta se ela vai mandar algum amiguinho comensal da morte pra fazer o trabalho sujo dela. Ela diz então que o Dumbledore não vai estar sempre ali pra proteger o Harry. E o Harry, maravilhosamente debochado, olha pros lados, assim, ele olha pra um lado, olha pro outro e diz, olha só, ele não tá aqui. O que você vai fazer? E depois ele diz que talvez eles encontrem pra ela uma cela em Azkaban, pra ela ficar junto com o marido perdedor dela. Ele diz exatamente isso. Harry, você tá demais, cara. Eu te amo, Harry. Quanto protagonista bundão a gente vê por aí e o Harry vai lá e enfrenta. Chamou o marido dela de perdedor, falou que ela vai ficar numa cela junto com ele. Meu Deus, cara, acho que são as melhores frases que o Harry já disse até agora. É muito bom ver o Harry se impondo. Agora, o mais estranho aqui, né, é uma mulher adulta no meio de uma loja ameaçando matar um menino de 16 anos, né? E ninguém acha isso esquisito. Dia normal ali no Beco Diagonal, né? O Draco então tenta fazer alguma coisa, mas tropeça e cai no chão. E a mãe diz que logo o Harry vai se encontrar com o padrinho dele. E tesouro, não se misture com essa gentalha. E eles vão embora. Harry, eu vou dar uma dica aqui pra você, né? Faz uma queixa na delegacia, né? Faz um BO. Pra você jovem que não sabe o que é um BO,
né? O BO é um boletim de ocorrência. E eu posso com propriedade explicar para vocês o que é um BO, porque eu já fiz vários deles. Nossa, Emerson, alguém já te ameaçou numa loja de roupas? Na verdade já, mas não foi por isso que eu fiz o BO, não. Eu fiz porque eu já sofri muitos acidentes de carro. Todo ano, pelo menos, uma vez eu bato o carro. E é quase uma tradição já da família, né? Porque se o ano tá passando em branco, tá faltando alguma coisa. E aí você me pergunta, você bateu esse ano, Emerson? Bati esse ano também, todo ano. Sempre que eu bato o carro, o pessoal do seguro me obriga a fazer um BO. Mas o que é o BO, Emerson? O boletim de ocorrência? O BO, meus jovens, é um instrumento legal para você notificar alguma coisa que aconteceu. É tipo, sei lá, é tipo jurar de dedinho. Ó, aconteceu mesmo. E aí você preenche esse documento lá na delegacia ou pela internet pra dizer que, ó, aconteceu mesmo. Juro de dedinho. Eu poderia só mandar um áudio pro pessoal do seguro falando o que aconteceu? Eu poderia. Mas eles não aceitam. Eu preciso fazer esse juramento de dedinho na delegacia para que isso tenha alguma validade, né? Eu não sou advogado, mas se tiver algum advogado aí que quiser explicar pra gente para que serve, em poucas linhas, por favor, porque não vou fazer um episódio só sobre isso, né? Mas ele serve quando, né, alguém te ameaça também, como a mãe do Malfoy fez agora, ameaçando o Harry. Muito bem, alunos. Hoje é dia de prova surpresa. Professora, eu tô passando... Já pra enfermaria, Fred. Você está dispensado da prova. Quer nunca mais fazer uma prova? Já se cansou daquele valentão que vive tirando uma com a sua cara? Está procurando pela azaração perfeita para sacanear o seu professor de poções? Não procure mais. Chegou a Genialidades Weasley. Só aqui você encontra nosso exclusivo Kit Mata-Aula com vomitilhas, Nugá Sangra-Nariz e o novíssimo Biscoito Tosse Furiosa, perfeito para ganhar uma desculpa infalível e dramática. Varinhas de brinquedo que invocam galinhas de borracha e que soltam fogos de artifício que formam palavras insultantes como "Tente outra vez, seu trouxa". Nossas incríveis canetas autorrevisoras, que não só corrigem seus erros, mas também fazem seus deveres parecerem escritos pelo próprio professor. Também temos Doce Meteoro, que explode em sua boca com efeitos sonoros mágicos, para garantir atenção total nas suas histórias improváveis. Também temos o lendário Chapéu Mágico de Piadas, que cria frases hilárias para deixar até o professor mais chato com uma sobrancelha levantada. E mais, você pode experimentar as penas autoescreventes, ideais para editar trabalhos enquanto você relaxa tomando um delicioso suco de abóbora. Não perca tempo! Venha para Genialidades Weasley, a loja mais divertida e menos careta do Beco Diagonal. Garantimos 110% de diversão ou devolvemos seus galeões. Nossa, Fred, você teve sorte de não fazer essa prova, hein? Sorte nada, eu fui na Genialidades Weasley. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enfim, as compras seguem, eles passam em uma loja de poções, mas o Rony e o Harry não compram nada, porque eu já falei aqui, não vai ter poção esse ano. Eles não conseguiram a nota que o Snape queria em poções e eles estão livres dessa matéria, o que é bem conveniente, né? Parando pra pensar agora. Se você tivesse aula com o Snape, você tiraria a nota máxima? Eu acho que propositalmente eu ia tirar o pé na hora da prova, pra tirar uma nota ruim. Porque eu não ia precisar mais ver ele no ano seguinte, olha só. Ah, Emerson, você vai ficar sem o conhecimento em poções do sexto e sétimo ano? Não, vai na biblioteca, tem um monte de livro. No segundo ano eles fizeram poção polissuco. E a poção proibida. Não precisa do Snape, gente. Não precisa do Snape. É só misturar os ingredientes. É claro que ele vai ajudar, mas né? O Snape, no final das contas, o Snape, ele é tipo um Edu Guedes, né? Tipo uma Ana Maria Braga. Ele te ensina a cozinhar. Mas se você for no Tudo Gostoso, tá tudo lá. Vai lá no site que eles estão explicando. Então, no fim das contas, né? Ajuda, mas dá pra se virar sozinho. Depois de comprar tudo, eles começam a procurar a loja do Fred e do Jorge. E eis então que no meio de todas aquelas vitrines sem graça, a gente vê uma loja colorida, com um monte de objetos dançando e fazendo barulhos. Imagina o Beco Diagonal todo cinza, né? Cheio de tauba e barraquinhas de caras suspeitos.
E uma loja colorida, gigante, com um monte de coisa pulando, fogos de artifício. E ela tem cartazes colados também, mas não são cartazes do ministério. São cartazes zoando os cartazes do ministério, olha só, fazendo piada. Tem um que diz assim: pare de se preocupar com você sabe quem e preocupe-se com o aperto você sabe onde. Eu adorei essa loja. E eu nem preciso ver como é que é por dentro, né? Pra saber que é a melhor loja do Beco Diagonal. Ao entrar na loja, ela tá completamente cheia de pessoas e de caixas até o teto. E eles veem lá os kits mata-aula, né, as varinhas de brinquedo que fazem coisas engraçadas, penas que escrevem respostas das questões sozinhas. Além disso, né, tem lá feitiços patenteados que você pode comprar, né? Tem um feitiço lá que é devaneador, que com esse encantamento você cai em um devaneio de 30 minutos muito realista, ficando com o olhar vago e babando, né, enquanto sonha acordado no meio de uma aula chata. Pausa aqui, né, que não precisa de feitiço nenhum pra isso. Eu mesmo, quando tava na escola, vivia sonhando acordado. E o meu maior sonho, inclusive acordado na escola, era me ver pulando o muro da escola e indo embora. Os gêmeos, então, aparecem. Já chamam o Harry pra dar um passeio com eles. Eles, então, vão até os fundos da loja. E tem um monte de outros produtos lá. Eles, então, mostram uns chapéus, que são chapéus escudos, que protegem o bruxo de feitiços lançados contra eles. Quem é o maior comprador desses chapéus? Os gêmeos explicam: o Ministério da Magia, que comprou uma cacetada para os funcionários. E eles fazem todo tipo de coisa escudo, né? Contra feitiços do mal. Tem capa escudo, tem luva escudo, tem um chapéu escudo. Eu compraria ali mesmo o kit todo, até a cueca escudo eu compraria. Imagine, numa situação dessa como o mundo bruxo tá passando, eu andaria sempre protegido, né? O que deu pra entender aqui, enquanto eles conversam ali no estoque, só os três, o Harry e os gêmeos, é que os dois estão ganhando muito dinheiro vendendo produtos de defesa contra as artes das trevas. Já que esses não são vendidos de um em um, né? É vendido em grande quantidade, então dá um dinheirão bom. Eles dizem então que o Harry pode pegar o que ele quiser na loja, então por isso que eles chamaram ele ali. Eles estão dizendo como é que é o negócio e tudo mais, e disseram que ele pode pegar o que ele quiser, porque ele foi um investidor ali. E eu, com certeza, como investidor, no lugar do Harry, sairia com os bolsos cheios. Mas o Harry não é assim, né? A gente sabe, e ele banca lá um modelo. Eu não sei o que ele pega, não lembro exatamente o que ele pega, mas se eu fosse ele, pegaria todas as coisas escudo e quem sabe alguma daquelas coisinhas pra matar a aula de vez em quando. Eles então vão pra loja, né, saem ali do estoque ali dos fundos onde eles estavam conversando coisas secretas, e o Fred diz pra Hermione e pra Gina que eles têm uma nova linha de produtos que se chama Bruxa Maravilha. E o que são? São poções do amor, que funcionam por 24 horas, dependendo, é claro, do peso do rapaz. Então, nesse caso, é melhor aí, você que quer comprar uma poção do amor, que você fique de olho no peso da pessoa que você tá afim, né? Porque se for uma pessoa mais gordinha, tem que comprar mais poção. Se for mais magrinha, talvez uma garrafinha funcione até 2 vezes, né? Então fica de olho aí, faz a continha pra saber quanta poção você tem que comprar. Eles dizem que vendem pra qualquer menina, menos pra irmã, porque ela já tem 5 pretendentes, né? Então não precisa disso. Pelo que deu pra entender aqui, o Rony tá fazendo essa fofoca com os irmãos, dizendo que a irmã tá cheia de namorado. Aí ela diz que tá saindo só com o Dino Thomas, e que da última vez que ela viu, ele era um rapaz só, e não 5. Que é uma ótima resposta, né, Gina? Ela então olha pro Rony e diz pra ele parar de ficar contando mentira pros outros irmãos. O Rony não quer saber de namorado da Gina, não quer saber de nada, ele já fez a fofoca. Ele tá com o braço cheio de caixa na mão, porque ele quer levar tudo da loja, quer levar todas as coisas de graça. E os gêmeos dizem que não tem essa não, que ele vai ter que pagar. Enquanto eles estão lá discutindo se o Rony tem que pagar ou não pelo que ele tá levando, se ser irmão garante algum benefício, o Draco passa na rua. E o Harry vê ele passando na rua pela janela, olhando assim muito suspeito pra trás, pra ver se alguém tá seguindo ele. O Harry olha ao redor e vê que todo mundo tá meio ocupado, né? Então ele puxa a capa da invisibilidade, os dois amigos, e eles desaparecem e vão na direção onde o Malfoy tá indo. Eles vão seguindo ele até se encontrarem na Biboca Diagonal. Quer dizer, na Travessa do Tranco. A Hermione diz que vai dar ruim, já que a capa não cobre mais eles por inteiro, né? Mas o Harry diz que não dá nada, e eles continuam. O melhor aqui seria ver, né, os 6 pezinhos andando pela rua, né? Se bem que no mundo bruxo não deve ser grande coisa, né? Ver 6 pés andando por aí. Eles vão andando até chegar na Boarding in Burks. Vocês lembram que o Harry já teve lá no 2º ano, quando ele falou Biboca Diagonal no Podflu e acabou caindo no lugar errado?
Ele caiu dentro dessa loja. O Harry então se lembra, inclusive, que na época se escondeu dentro de um armário que tinha lá, pra ninguém ver ele. Eles estão do lado de fora da loja, né? E o Rony tira um par de orelhas extensíveis, aquelas que os gêmeos inventaram pra ouvir as coisas ali por trás da porta, né? O Malfoy então tá lá dentro, perguntando pro cara se ele sabe consertar alguma coisa. E pelo que deu pra entender, tem algo que o Malfoy precisa consertar, que esse homem sabe como consertar, mas que ele não pode levar até lá pro cara consertar. Ele tem que aprender a fazer isso e fazer sozinho. E provavelmente isso tem a ver com aquela missão dele, né? Que o Snape e a mãe fizeram um voto perpétuo e tudo. O Malfoy então ameaça esse cara e diz que um tal de Greyback vai visitar ele pra saber se ele tá colaborando ou não. E que vai dar um supapo nele. E ele diz pro velho não vender um outro objeto que tem na loja, porque vai precisar desse objeto, pra ele deixar lá reservado e não vender pra ninguém. O Malfoy então sai pela porta, feliz pela conversa, né? Por ter amedrontado o tiozinho lá dentro. E eles então ficam se perguntando ali: o que será que o Malfoy tá tentando consertar? E por que ele reservou uma outra coisa lá dentro da loja? A Hermione, sem falar muito, sai debaixo da capa e entra na loja. Obviamente com um ótimo plano, né, Hermione? Não, plano nenhum. A Hermione entra e fala: nossa, mau dia, né? Que manhã terrível. O melhor aqui é que a Hermione acha que os vilões vivem no mundo do contra, né? Vocês sabem o que é o mundo do contra? É um mundo onde tudo que é ruim é bom. Onde tudo é ao contrário, né? É como dizer assim: eu odeio Harry Potter porque é um livro péssimo. Mas no mundo do contra isso quer dizer: eu amo Harry Potter porque ele é um ótimo livro. Vocês já brincaram disso? Enfim, ela entra lá com esse papo furado do mundo do contra e sai apontando para os objetos, perguntando se ela pode comprar eles. Eu posso comprar isso aqui? Eu posso comprar esse outro? Obviamente ela tá tentando descobrir o que foi reservado pelo Malfoy. Mas ela não consegue ser muito discreta, né? O cara, claro, que sacou tudo. Ela inventa até um papinho, que, né? Ah, o Malfoy é meu amigo, queria comprar um negócio pra ele, mas eu quero saber se ele já comprou. Até que a ideia é boa, mas logo de cara, assim, depois dele, e já sair falando, eu não sei. Não parece ter sido um bom plano. O cara fica pistola e manda ela embora e não fala nada. Eles então voltam para a loja dos gêmeos usando a capa da invisibilidade e saem debaixo dela só depois que eles já entraram lá. Então o Hagrid não percebe nada. O Hagrid tá lá na porta de guarda, né? O nosso capítulo termina aqui. E foi um capítulo interessante, hein? Harry capitão, Malfoy fazendo coisas suspeitas e, é claro, o nosso trio xeretando tudo. E a melhor coisa desse capítulo, na minha opinião, foi ver a loja dos gêmeos, né? Que parece estar indo muito bem. O mais esquisito aqui nesse capítulo, na minha opinião, é ver como o Malfoy, lentamente, deixou de ser uma criança irritante para ser um jovem assustador, né? Eu não tô falando da cena da loja ali que eles brigaram. Eu tô falando dele na travessa do tranco, ameaçando o sujeito, o dono da loja, deixando o cara com medo. O cara é um vendedor da travessa do tranco. O Malfoy deixou um cara assustador com medo. É um cara do mal. Ficou com medo dele. Ele deixou o cara da loja se tremendo ali. Ameaçou o cara. Vocês entendem o nível que foi isso? E é claro, né, que se eu fosse os três ali, eu ficaria muito esperto, olhando sobre os ombros ali, porque o Malfoy tá aprontando alguma, né? E esse novo Draco, agora, mais do que nunca, não é só um menino mal criado. Agora ele é do mal. Eles juntaram as cabeças para escutar atentamente as pontas dos fios, pelos quais ouviam a voz de Malfoy em alto e bom som, como se tivessem ligado um rádio. O senhor sabe como consertar? É impossível, respondeu Borden, indicando pelo seu tom que não queria se comprometer. Mas primeiro preciso vê-la. Por que não traz aqui na loja? Não posso, argumentou Malfoy. Tem que ficar onde está. Só preciso que me diga como consertar. Harry viu Borgin umedecer nervosamente os lábios. Bem, sem ver, devo dizer que é uma tarefa muito difícil, quase impossível. Não posso garantir nada. Não? Retrucou o rapaz, e só pelo seu tom, Harry percebeu que sorria com desdém. Talvez isto lhe dê mais segurança. Malfoy aproximou-se de Borgin e desapareceu atrás do armário. Harry, Rony e Hermione chegaram para o lado, tentando mantê-lo em seu campo visual, mas só conseguiram ver Borgin, que parecia muito amedrontado. Então é isso, pessoal. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Estúdio La Plague.
Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se você pudesse ir até a loja dos Gêmeos, o que você compraria? O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio pra gente entender o que o Draco do Mal tá fazendo. E que eu estou muito curioso, porque agora ele é do mal, né? Então sabe-se lá o que ele vai fazer. E o Harry tem que ficar de olho agora, porque agora o Draco realmente representa um perigo real. Enfim, é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!